Dentro do universo de Ordem Paranormal, nós já tivemos diversos vilões, alguns esquecíveis e outros tão memoráveis quanto os jogadores. E agora, com o final de Hexatomb, entrou para o santuário de vilões o vampiro Raziel e também sua turminha degustadora de sangue. Esse vídeo não vai só falar dos vilões, mas também dos combates mais insanos de Ordem Paranormal. E para começar no hype, já vamos falar logo do mais recente, a luta entre os mascarados contra os vampiros. Antes mesmo de acontecer, nós já tínhamos medo dos vampiros, mais especificamente do Raziel. A primeira vez que ele apareceu foi no livro de Sobrevivendo ao Horror, quando o Hexatomb nem sequer tinha sido anunciado. Ele é um combatente monstruoso de sangue, mas ainda não sabíamos exatamente sua força ou se ele apareceria no Ordem. Com o início de Hexatomb, descobrimos que um dos grupos era os vampiros, e o seu líder era Raziel. O primeiro contato dentro dessa temporada foi apenas uma citação a ele, vinda do Pomba, que fugiu do massacre que rolou com a sua equipe. Após isso, o verdadeiro encontro ocorreu no Circo dos Psicoleira, onde a equipe dos vampiros atacou e matou quase todos ali presentes, dizendo que foi por vingança, sobrando apenas o Henry salvo pelo Gongo, ou nesse caso, especificamente pelo sacrifício do miasma feito lá no Ferro Velho. Outro ponto que ficamos com ainda mais medo de Raziel foi a cinematic dele e os vampiros mandando pra dentro o pobre do Damir, que apareceu nem por 20 minutos na temporada. E vocês sabem que eu tô falando mandar pra dentro porque o YouTube não gosta muito dessas outras palavras. Enfim, chegamos ao combate onde conhecemos o verdadeiro Raziel. Após o início do combate, Kemi, ou melhor, Lena, atira contra Raziel, e de primeira pensamos que ele morreu, mas aí o Selbit narra a segunda fase dele, que simplesmente desmorona os players e a gente que estava assistindo o episódio. O engraçado é que estava tão letal o combate que toda hora alguém falava que era TPK. Bom, agora com o Raziel verdadeiro, ele simplesmente manda pra dentro Maria e Cindy, se preparando para partir para cima do Eloy. Mas no fim, Raziel ironicamente é mandado pra dentro pelo Henry, que agora é Juan. E ali acaba um dos melhores combates de Ordem e também um dos vilões mais bem construídos no sentido de dar medo aos jogadores e nós telespectadores. Agora voltando um pouco no tempo, temos o Deus da Morte. Esse aqui arrepiou só pela narração do Selbit. Ele não foi exatamente trabalhado desde o início do Segredo na Floresta, mas a presença dele e o que ele representa já foi o suficiente para entrar no pódio dos vilões mais temidos e fortes de Ordem. Além de obviamente ser uma relíquia, o que por si só já faz dele incrivelmente poderoso. Enfim, só relembrem a cinematic dele. Do ferreiro, revelando só o crânio exposto, ainda com as faixas pretas. Lodo rasteja, subindo pelo crânio, como lágrimas pretas, invadindo os olhos vazios. É nesse momento que você tem certeza. O que está na frente de vocês não é o ferreiro. Vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. Indo pro combate, o Deus da Morte só envelheceu Alice até virar uma idosa e fez todos ali ficarem à beira da insanidade. Infelizmente o Thiago se sacrificou para levar o Deus da Morte, mas isso é o que a gente acha. Não sabemos o que rolou com ele e o Parasita de Dimensões após isso. Partindo para o exato oposto do Deus da Morte, temos o Anfitrião, que já deixando claro é obviamente o melhor combate de Ordem. Mas primeiro vamos falar dele em si. Ele é simplesmente a relíquia mais zoeira de Ordem Paranormal. Ele sabe que é poderoso, então toda hora ele é sarcástico, maluco e imprevisível. O caos é exatamente o que o define, então não o tememos por ser assustador ou forte o suficiente para derrotar quase qualquer um, mas sim porque a sua aleatoriedade faz qualquer ação dele ser o fim para os personagens. Na luta contra a equipe Abutres, ele primeiro enviou seus Minions, que eram os antigos imperadores de Roma, e depois ele mesmo os enfrentou, quase mandando pra vala alguns, incluindo eles o Balu, que literalmente foi salvo por um dado. Mas com certeza uma das melhores partes foi o final da luta contra o Anfitrião, porque Joey consegue finalizar e a sua katana vira a relíquia de energia, tipo um sabre de luz. Retornando aos spin-offs, outro baita vilão foi o Amigo Imaginário. E assim, tirando o Kian, eu acredito que ele teve a melhor construção como um inimigo final. O suspense e terror a cada quadro que vimos dele, além das narrações do Selbit como a clássica frase "todo mundo vai morrer amanhã", só fez o Amigo Imaginário ser ainda mais memorável e amado pelo público. Particularmente, ele é minha criatura favorita de Ordem, ainda mais com toda a temática de quadros e tinta.
E o combate contra ele na igreja de Típora foi simplesmente a mensagem do Celt para os players que contra o amigo imaginário não teria uma luta justa, e que apenas alguns iriam sobreviver contra ele. Infelizmente, dos players sobreviveram apenas 2, Amelie e Olivier. Os outros, como Bárbara, Milo e Vandebas, foram de vala, assim como muitos NPCs e a pobre Damora. E outra coisa insana do amigo imaginário é a forma que ele finaliza os personagens, derretendo-os com a cascata de tinta que cai do rosto dele. E os tentáculos são outra característica que fazem dele um inimigo aterrorizante, porque mesmo distante, ele jogava seus tentáculos contra os NPCs e players, puxando-os para perto. Saindo um pouco do puramente paranormal e indo pro fanatismo, temos Galsal. O Gal é aquele vilão que a gente ama odiar. Ele representa o perigo de um humano que se perdeu completamente no outro lado. E a luta contra ele no final de Desconjuração foi simplesmente insana, e naquela época foi facilmente o melhor combate de todo o Order. Lembrando que nesses tempos, o Gal estava com um semblante desgraçado, que dava acesso a todos os rituais e em resumo deixava ele infinitamente poderoso. E o objetivo de Gal no combate não foi acabar com os players, mas sim desenhar um símbolo de transcender no chão com o sangue deles, para assim realizar o objetivo de Kian, tomar posse do corpo de Luciano e realizar enfim a Desconjuração. E bem, falando no nome, Kian é simplesmente o vilão principal de todo o Ordem Paranormal, pelo menos de todos esses arcos que a gente teve, indo de iniciação até agora. Ele foi o nome sussurrado durante as temporadas inteiras, até finalmente dar as caras. E o combate contra o Kian em Calamidade não foi só uma luta, foi um evento histórico no RPG em geral. Mas voltando ao ponto final de Desconjuração, Kian aparece e naquele momento é literalmente imbatível. Os jogadores estavam todos cansados, exaustos, e lutar contra Kian não era uma possibilidade, a fuga era inevitável. Mas vocês sabem o que aconteceu no fim. Kaiser teve que sacrificar para que os outros conseguissem fugir. E em Calamidade, Kian foi ainda mais lapidado, chegando no fim da temporada e tendo o confronto final contra a equipe Abutres, os ex-aliados dele, o Veríssimo e até mesmo a própria Magistrada. Somando todas as participações no combate, Kian enfrentou Joey, Dante, T-Bag, Damir, Boris, Arthur, Balu, Rubens, Veríssimo e Magistrada, o que dá um total de 11 pessoas. E se for considerar a Agatha e o Aaron, temos 13 contra 1. E ainda assim temos que considerar que Kian perdeu os rituais mais ou menos no início do combate, então ele enfrentou uma dezena de pessoas sem rituais, que era o maior trunfo dele. No final do combate, Balu e Arthur derrubam juntos Kian, que não morre por ser imortal, então é selado e aprisionado na base da Ordem. E claro, como menção honrosa não podemos deixar de mencionar o Viajante e o Estrangeiro. O Viajante foi a primeira criatura de verdade a aparecer na Mansão Endiabrada. E ele apareceu fazendo estrago, pois enquanto invisível levitou Tristan e o resto eu não posso nem falar que senão o YouTube derruba esse vídeo. Mas em resumo, Tristan partiu dessa para uma melhor e seu corpo foi arrastado pela criatura que sumiu. Os agentes acham uma maneira de tirar a invisibilidade do Viajante por um curto período, tirando algumas fotos dele, o que permitiu um combate mais justo entre a criatura e os agentes. No final do combate, Joey consegue finalizar a criatura de uma maneira parecida com que ela finalizou Tristan. Agora indo para Sinais do Outro Lado, também conhecida como a temporada mais injustiçada de Ordem Paranormal, e sim, a temporada é muito boa, o Estrangeiro representa aquele medo do desconhecido total, algo que está além da nossa compreensão humana e paranormal. A aparência dele é como de um ser alienígena, mas elegante, e claramente com um tom superior, levitando um pouco no ar e encarando de cima suas vítimas. A aparição dele foi curta, aparecendo primeiramente na cinemática que Adara é levada pelos alheios, e a segunda sendo no corredor que leva ao sino de energia e conhecimento, presente na torre de transmissão. Não houve um combate, mas sim um tipo de resolução de puzzles para os jogadores se conectarem ao sino. Porém, infelizmente, Xande se sacrificou para que Chico pudesse adentrar uma das cápsulas e se salvar. Xande então foi confrontado pelo soberano estrangeiro, e não teve chance alguma contra essa criatura, tendo que se atacar por comando do estrangeiro e sendo derretido por ele no final. Enfim, a Ordem tem muitos vilões e criaturas incríveis, combates sensacionais e momentos de tensão que fazem essa obra ser tão boa. Obrigado pela atenção e até a próxima.